Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui. Hoje o tema tá super em alta, né? O tal do jejum de dopamina. É verdade. A gente recebeu bastante material, olha. Artigos de portais de saúde, blogs de médicos, notícias, discutindo essa prática. Nossa missão aqui é entender mesmo o que a ciência diz, sabe? Separar o que é moda do que faz sentido. Exatamente. O nome é chamativo, né? Não dá para negar. Mas a ideia por trás gerou muito debate, muita conversa. Sim. Então, vamos analisar o que essas fontes que a gente recebeu dizem sobre o conceito, como ele supostamente funciona, né? Os benefícios que as pessoas relatam e, acho que o ponto crucial, as críticas. As críticas fortes, né? Fortes, sim, que vem da comunidade científica mesmo sobre a validade, a base neurológica dessa história toda. O objetivo é dar uma visão crítica, mas bem fundamentada no material. Beleza, então vamos lá. A ideia básica que aparece em quase todo lugar é evitar de propósito, por um tempo, atividades que dão aquele prazer rápido demais, sabe? Que muitas vezes é até excessivo. Isso. Tipo rolar o feed sem parar, maratonar a série ou jogo, fazer compra online por impulso. Aham. E a lista que as fontes trazem é grande, viu? Inclui também comer certos alimentos, né? Aqueles ultraprocessados cheios de açúcar, pornografia, enfim, qualquer coisa que te dá uma gratificação muito imediata, muito fácil. E a promessa, o que eles dizem que acontece? A promessa, segundo algumas fontes, tipo Me Brasil ou La Consulta, é de resetar ou então reequilibrar o sistema de recompensa do cérebro, como se ele estivesse sobrecarregado com tanto estímulo. Entendi. E direto citam figuras como a doutora Anna Lembke, né? Autora do Nação Dopamina Vício em algumas fontes. Sim, ela é bem vocal sobre isso. Ela argumenta de um jeito bem forte, assim, que essa busca sem fim por prazer fácil, principalmente o que vem das drogas digitais, prende a gente num ciclo meio perigoso. Um ciclo de buscar mais e sentir menos, né? Insatisfação. Isso. E ela chega a dizer que ativa os mesmos circuitos no cérebro que drogas mais pesadas mesmo. É um argumento de impacto, né? Sem dúvida. E tem outro nome que aparece bastante, que as fontes AFIA e do Instituto de Psiquiatria apontam. O Dr. Keller Onsepa. Ah, sim. Ele que teria popularizado o termo, né? Parece que sim, ou pelo menos ajudou a bombar o dopamine fasting. A origem da ideia dele, segundo essas fontes, viria de uma técnica comportamental, a terapia de controle de estímulos. Que já era usada para dependências. Exato. E ele teria adaptado isso para o nosso contexto atual, né? Para ajudar o pessoal a lidar com impulsos, vícios comportamentais, especialmente ligados à tecnologia. Falou-se muito do Vale do Silício nesse contexto. Ok, então essa é a ideia e quem defende. Mas e o mecanismo? Como isso supostamente mexe com a química do cérebro? Olha, a narrativa mais popular que você vê em fontes como o UOL, BBC, é que esses picos constantes de dopamina, de likes, notificações, comida gostosa, enfim, acabam, elevando nossa linha de base. Como Mas a assim? gente precisaria de cada vez mais estímulo para sentir o mesmo nível de prazer, sabe? Quase como criar uma tolerância mesmo. Ah, entendi. Como se o cérebro se acostumasse. Essa é a explicação que circula. A teoria seria que, dando uma pausa nesses estímulos, os receptores de dopamina no cérebro poderiam, sei lá, descansar, recuperar a sensibilidade. Só que é exatamente aí que a maioria dos neurocientistas e psiquiatras citados nas fontes, especialmente naquelas mais críticas como AFIA, Mais Saúde e UOL, entram com tudo, pegam pesado. E aqui a coisa fica boa, porque a crítica já começa no nome. Várias fontes batem nessa tecla. Jejum de dopamina é cientificamente incorreto, meio enganoso até. Totalmente. Não dá pra jejuar de dopamina. Ela não é, sei lá, uma toxina pra gente eliminar. Pelo contrário, né? As fontes deixam claro, é um neurotransmissor vital. Essencial. Para coisa básica, movimento, a falta dela causa Parkinson, pô. A motivação, aprender, prestar atenção, não é algo que a gente pode simplesmente desligar. Exato. Esse é o primeiro problemão conceitual.
E o segundo, que também é super importante e que especialistas em fontes como Mais Saúde e BBC apontam, é essa comparação meio direta demais. Entre o quê? Entre o efeito de prazeres do dia a dia, tipo usar rede social, comer um doce, e o efeito de drogas pesadas, sabe, cocaína, opioides, nos receptores de dopamina. Ah, aquela ideia de que um like mexe no cérebro igual uma droga. Justamente. A ideia de que um post curtido causa o mesmo tipo de mudança molecular profunda e duradoura que uma dependência química séria. Isso é visto como um exagero pela maioria dos neurocientistas. Essas alterações grandes nos receptores são mais típicas de quadros bem mais graves. Tá, então se a gente não tá resetando a dopamina de verdade, nem recuperando o receptor como se fosse droga, o que explica as pessoas dizerem que melhoram? Porque, olha, mesmo com as críticas, tem muito relato, né? As fontes trazem isso. Gente dizendo que fica menos ansiosa, mais focada, depois de reduzir esses estímulos. O que pode estar rolando, então? Olha, o que as análises mais pé no chão, mais científicas das fontes sugerem é que o benefício real provavelmente vem de uma mudança mais de comportamento e de atenção, não tanto de mexer direto na química da dopamina. Como assim comportamental? Se você reduz a exposição constante àqueles estímulos super intensos, sabe, rápidos, artificiais, o bombardeio de notificação, o feed infinito, é natural que a pessoa fique mais presente, mais no aqui e agora. Faz sentido. E talvez isso permita que ela redescubra o prazer em coisas mais simples, sabe? Mais lentas. Atividades que exigem mais foco, mais engajamento mesmo. Ler um livro com calma, conversar com alguém sem ficar olhando o celular toda hora, ou só reparar no ambiente. Entendi. É menos sobre a química cerebral em si e mais sobre para onde a gente direciona a nossa energia, a nossa atenção. Precisamente, é mais sobre retomar o controle dos próprios hábitos, da atenção, do que sobre tentar hackear a neuroquímica. O próprio Dr. Seppa, tem uma citação dele numa das fontes, acho que do Instituto de Psiquiatria, Que ele diz. ele esclarece que a dopamina é o mecanismo pelo qual os vícios se reforçam e que ele escolheu o nome jejum de dopamina por ser chamativo, não por ser literal. Ou seja, ele mesmo meio que admite que o termo é mais marketing do que ciência exata. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Clareia a crítica científica. Mas e os benefícios que o pessoal relata? Porque várias fontes, como o MV Brasil, Olá Consulta, listam um monte, né? Sim, a lista é grande. Menos estresse, menos ansiedade, melhora de humor, mais foco, produtividade. Até sono melhora, mais energia. É bem atraente, né? Com certeza. Esses relatos anedóticos são muito fortes e explicam por que a prática ficou tão popular. Só que tem um ponto crucial que as fontes mais céticas, tipo AFIA, UOL, BBC, martelam sem parar. Qual? A total falta de evidência científica robusta. Tipo o ensaio clínico controlado, sabe? Que comprove que o jejum de dopamina funciona como uma técnica específica. Ninguém fez um estudo sério comparando um grupo fazendo jejum com outro que, sei lá, só limitou o tempo de tela ou só meditou, para ver se o jejum em si traz alguma vantagem extra. Ah, e aí entra outra crítica que eu vi em algumas fontes. Será que esses benefícios não vêm, na verdade, de outras coisas que acontecem junto? Como o quê, por exemplo? Ah, tipo, só diminuir distração digital já não melhora o foco, controlar impulso não é bom por si só, e aquela ideia de se permitir sentir tédio, que dizem que até estimula a criatividade, ou o que parece mais provável talvez seja só o resultado de adotar práticas de bem-estar que a gente já conhece, né? Que já são comprovadas. É exatamente esse o ponto que muitos especialistas levantam nas fontes. A suspeita é forte de que o jejum de dopamina seja, em grande parte, uma roupa nova, um nome chique, para conselhos que, olha, são antigos. Tipo, Pratique mindfulness, atenção plena. Cuide da higiene do sono, desligue tela antes de dormir. Limite o tempo no celular, no computador, tenha mais contato com a natureza, faça exercício físico. Tudo isso são estratégias com benefício comprovado para a saúde mental física. Talvez o jejum seja só um jeito mais cool, mais moderno, de vender esses hábitos para uma geração super conectada. a fonte da BBC até fez uma comparação que eu achei bem interessante.
com práticas muito mais antigas, Quais? tipo a meditação vipassana, da tradição budista. Eles notaram semelhanças na ideia de se abster de certos estímulos, na disciplina. Isso meio que reforça a ideia de que talvez não seja tão novo assim, né? Só uma reinterpretação. Essa comparação é ótima. Mostra como a essência se afastar um pouco de certos estímulos para ganhar clareza, autocontrole, não é nova, embora o nome científico seja recente e, como a gente viu, bem questionável. E falando em prática, como as pessoas fazem isso na real? As fontes mostram que varia bastante, né? Varia muito. As abordagens mais moderadas, que parecem as mais sensatas, e que fontes como o MV Brasil e o Instituto de Psiquiatria sugerem, envolvem começar pequeno. Sim, nada radical. Talvez umas horas por dia sem aquele gatilho específico, rede social, notificação, comer por ansiedade, ou tirar um dia do fim de semana para ficar totalmente offline, fazer coisa analógica. Isso. O foco nessas abordagens mais tranquilas é identificar e manejar comportamentos específicos que viraram um problema para a pessoa. Mas é super importante diferenciar isso daquelas versões extremas. E criticam bastante, e com razão. Tem relato de gente evitando qualquer tipo de prazer. Interação social, música, contato visual, até comida, bebendo só água. Isso, assim, não tem base científica nenhuma. É loucura. Nossa, evitar contato social, música, isso soa muito estranho. E até prejudicial, não. São coisas importantes para o nosso bem-estar. Totalmente contraproducente. Os especialistas alertam. Se privar de fontes saudáveis, essenciais de prazer e conexão social, socializar, ouvir música, fazer exercício, não só é desnecessário, como pode fazer mal para a saúde mental e física. Não faz o menor sentido buscar bem-estar eliminando justamente o que comprovadamente faz bem. E tem um alerta bem sério que a matéria do Instituto de Psiquiatria do Paraná faz, né? Que o jejum de dopamina, mesmo mais leve, não é tratamento para transtorno mental diagnosticado. Fundamental isso. Depressão clínica, ansiedade, TDAH, tudo isso precisa de avaliação, de acompanhamento profissional sério. Tentar resolver um quadro clínico só cortando o estímulo é inadequado e pode ser perigoso, né? Atrasar a busca por ajuda que funciona de verdade. Com certeza. E as fontes também lembram, não é uma solução mágica para todo mundo. Os resultados variam demais. Depende da pessoa, né? Claro. Fatores como a motivação de cada um, o ambiente social e um ponto bem importante, a capacidade de lidar com o desconforto ou com o tédio mesmo que vai surgir quando você reduz os estímulos que estava acostumado. Ah, sim. Lidar com o tédio. Como uma das fontes, acho que o blog MV Brasil aponta, parte do processo pode ser justamente aprender a lidar com esse desconforto de um jeito saudável, em vez de só buscar outra fuga rápida. Então tá. Fazendo um balanço geral de tudo isso que a gente analisou, o tal jejum de dopamina parece ser mais um rótulo... Um rótulo atraente, ok, mas cientificamente meio... frágil. Um bom resumo para um conjunto de práticas que, no fundo, buscam algo que muita gente está precisando hoje. Diminuir a sobrecarga de informação, de estímulo e retomar um pouco o controle sobre os impulsos nessa era digital maluca. O nome e a explicação da neuroquímica são meio furados, pelo visto. Sim, bem questionáveis. Mas a ideia de se desconectar de propósito, buscar mais significado, parece que ressoa com as pessoas, né? Concordo plenamente. O que fica muito claro nas fontes, principalmente naquelas que ouvem os especialistas, é um jejum literal de dopamina. Impossível. E nem seria bom. Mas a prática de reduzir conscientemente a exposição a comportamentos específicos que se tornaram um problema. Tipo o uso compulsivo do celular, comer por ansiedade, comprar sem parar. Exato. Reduzir isso e, ao mesmo tempo, cultivar ativamente hábitos saudáveis, atenção plena, exercício, dormir bem, ter conexões reais, isso sim pode trazer benefício de verdade. O valor talvez não esteja em tentar manipular a dopamina, mas em treinar nossa atenção, fortalecer nossa intenção e construir hábitos melhores. É mais sobre autoconhecimento, autodisciplina, do que sobre neuroquímica pura. E para a gente fechar, fica uma reflexão que essas fontes todas me provocaram.
Se o objetivo final de quem busca algo como o jejum de dopamina é se sentir menos sobrecarregado, né? Menos ansioso, mais conectado com a vida real, talvez a questão não seja tanto sobre jejuar, sobre se privar de alguma coisa. Interessante. Talvez seja mais sobre escolher de propósito se nutrir. Nutrir-se de quê? De atividades, de experiências, de interações que ofereçam satisfação de verdade, sabe? Significado, conexão profunda. Algo que vá além daqueles picos rápidos e, muitas vezes, meio vazios do mundo digital. Fica a pergunta aí no ar para a gente pensar o que na nossa vida realmente alimenta a alma, em vez de só distrair por um instante.